Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. Hoje o nosso objetivo é entender a diferença entre números primos e números compostos. É uma dúvida de uma colega nossa aí. Estou fazendo esse vídeo especialmente para ela, nossa amiga Letícia. Valeu, Letícia. Um abraço para você aí. Então é o seguinte, ó. Para entender a diferença entre números primos e números compostos, vamos considerar aqui os números naturais. Você já conhece, são aqueles números que começam com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ao infinito e além. Esses números naturais são os números que você conhece. Muito bem. Bom, por definição aqui, nós vamos tirar alguns números da brincadeira. Vamos tirar o 0 da brincadeira e o número 1 também dessa brincadeirinha aqui, ok? E vamos analisar a partir do número 2. Depois você vai entender por quê. Bom, os números primos e números compostos, para a gente entender a diferença de um para o outro, nós temos que analisar os divisores de cada número, tá? Bom, e para isso é ideal que você tenha um conhecimento em relação à tabuada, né, aos múltiplos também desses números, ok? Se você tiver dificuldade com a tabuada, provavelmente você vai ter dificuldade de entender o que é um número primo e um número composto, tá? Mas vamos lá. Vamos analisar primeiro o número 2, tá? Vamos ver os divisores do número 2. Vamos pegar o número 2. Eu consigo dividir o número 2 pelo número 1? 2 dividido por 1, consigo, dá 2, né? Porque 2 vezes 1 dá 2 e resto 0. Então você sabe que em toda divisão que você realizar e o resto for 0, nós dizemos que esse número é divisível por 1. Né? Então no caso que 2 dividido por 1 deu 2 e o resto é 0, então nós podemos dizer que 2 é divisível por 1. Próximo número é o número 2. Então, consigo dividir por 2? Consigo, vai dar o número 1, porque 1 vezes 2 dá 2 e resto 0. Então, nós conseguimos dividir o 2 pelo número 1 e também pelo número 2. Ok. Se eu for tentar por 3, 2 dividido por 3 não vai dar, né? Porque 3 é um número maior do que 2. Então, nós vamos parar no próprio número. Podemos dizer, então, que os divisores do número 2 é o número 1 e o próprio 2, certo? Conseguimos dividir o 2 por 1 e por 2. Então, esses são os divisores do número 2. Então, calma lá, que daqui a pouco você vai entender a diferença de números primos para números compostos. Beleza? Vamos agora analisar o número 3, tá? Vamos analisar aqui o número 3. Deixa eu pegar aqui, aí. O número 3, eu consigo dividir ele por 1? Consigo, vai dar número 3, porque 3 vezes 1 dá 3 e resto 0. Vamos analisar. Consigo dividir o 3 por 2 em duas partes iguais? Não vai dar. Vai dar 1 e vai sobrar 1. Se sobrou 1, o resto não é 0, significa que esse número não é divisível por 2. O 3 não é divisível por 2. Então, esse carinha aqui a gente desconsidera. Vamos tentar o próximo número. Consigo dividir o 3 por 3? Opa, consigo, dá o número 1, né? Dá 1 para cada um. 1 vezes 3 dá 3, resto 0. Muito bem. Então, nós podemos dizer que os divisores do número 3 é o número 1 e ele mesmo, no caso aqui o 3. Ok? Show de bola. Vamos analisar agora o próximo número, que é o número 4. Eu consigo dividir o 4 por 1? Consigo, dá 4 para cada um, né? Porque 4 vezes 1 dá 4 e resto 0. Então, 4 é divisível por 1. Consigo dividir o 4 por 2? Opa, consigo, vai dar 2, né? 2 para cada um. 2 vezes 2 dá 4 e resto 0. Consigo dividir o 4 por 3? Não vai dar, né? Porque vai dar 1 aqui, ó, e vai sobrar 1. Se o resto foi 1, não é divisível. Então, o 4 não é divisível por 3. Então, desconsidera esse carinho. Consigo dividir o 4 por 4? Opa, consigo, dá 1 para cada um. Porque 1 vezes 4 dá 4 e resto 0. O resto foi 0, então 4 é divisível por 4. Então, repare que
conseguimos dividir o 4 por 1, por 2 e por ele mesmo, que é o 4. Então, nós podemos dizer que os divisores de 4 é o número 1, 2 e o próprio 4. Beleza? Mamão com açúcar, fácil, fácil. Vamos analisar o próximo número, que é o número 5. Então, repare comigo, ó. O número 5. Consigo dividir o 5 por 1? Consigo, né? Vai dar 5, porque 5 vezes 1 dá 5 e resto 0. Consigo dividir o 5 por 2? Bom, você já sabe que não dá, né? Dividir 5 balas para 2 coleguinhas não vai dar certo. Por quê? Porque vai dar 2, vai dar 4 aqui, vai sobrar 1. Sobrou 1, então não é divisível. Então desconsidera aqui, não pode. Consigo dividir o 5 por 3? Ó. 5 dividido por 3 vai dar 1 e vai sobrar 2. Então não pode. Se deu o resto, não é divisível. Consigo dividir o 5 por 4? Ó, vai dar 1 e vai sobrar 1. Se sobrou, não é divisível, então não pode. Consigo dividir o 5 por 5? Opa, consigo, vai dar 1 e vai dar resto 0. Então repare que eu consegui dividir o 5 por 1 e o 5 por 5. Então podemos dizer que os divisores de 5 é o número 1 e ele mesmo. Ok? Muito bem. Agora vamos testar aqui o próximo número, que é o número 6. Vamos pegar o número 6. Ó. Consigo dividir o 6 por 1? Consigo, vai dar 6, né? 6 vezes 1 dá 6 e resto 0. Beleza, então o 6 é divisível por 1. Consigo dividir o 6 por 2? Opa, dá sim, dá 3, porque 3 vezes 2 dá 6, resto 0. Joia. Consigo dividir o 6 por 3? Opa, consigo, vai dar 2, porque 2 vezes 3 dá 6, resto 0. Muito bem. Consigo dividir o 6 por 4? Olha o que vai acontecer. Vai caber uma vez aqui e sobra 2. Se sobrou, não é divisível, então esse não serve. Consigo dividir o 6 por 5? Vamos ver, vai caber uma vez e vai sobrar 1. Se sobrou, não é divisível, então esse também não serve. Consigo dividir o 6 por 6? Opa, 6 por 6 dá sim, é possível, dá 1. Que 1 vezes 6 dá 6 e resto 0. Então repare que o 6 foi divisível pelo número 1, o número 2, por 3 e por 6. Então nós podemos dizer que os divisores de 6 é o número 1, 2, 3 e o próprio 6. Ok? Muito bem. Então, galerinha, aqui nós já podemos enxergar qual é a diferença de um número primo e um número composto. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó. Os números que possuem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo, repare, ó, o número 2 tem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. O 3 também, ó, o número 1 e ele mesmo. Quem mais acontece isso? O número 5, ó, número 1 e ele mesmo. Esses números que possuem apenas 2 divisores são conhecidos como números primos. Esses carinhas são os números primos. Então, o 2 é número primo, o 3 é um número primo, certo? O 5 também é um número primo. Ok? Então, um número primo são todos os números que possuem o número 1 e ele mesmo como divisor. Tá? E esses números aqui, ó, o número 4 e o número 6, o que aconteceu com eles? Eles têm mais de um divisor. O número 4 tem o número 1, o 2 e o 4. Ele tem 3 divisores. O número 6 tem o número 1, 2, 3 e o 6. Ele tem 4 divisores. Portanto, esses números que possuem mais de 2 divisores são conhecidos como números compostos. Então, o número 4 é um número composto e o número 6 também é um número composto. Ok?
Então, não sei se deu para você entender a diferença de números primos e números compostos, tá? Então, guarde isso, ó. Os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Qualquer outro número que possua mais de dois divisores é um número composto, tá? Então, guarda isso, ó. Os números primos são os números que são divisíveis por apenas dois números, pelo número 1 e por ele mesmo. Tá? Então nós podemos dizer assim, ó, que legal, o que a gente pode fazer. Olha aqui para você ver os números primos. Dentre todos aqueles números naturais, nós podemos dizer que os números primos, o primeiro vai ser o número 2, ok? Que nós vimos no exemplo anterior. Vai ser o número 3 também. Vai ser o número 5, certo? E nós testamos até o 6, que o 6 é composto. Mas o número 7 também é primo, porque eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Qual o outro número que vai aparecer aqui que seja primo? O 8 não, é composto, porque o 8 eu consigo dividir por 2, por 4. O 9 é composto, porque eu consigo dividir ele por 1, por 3, certo? Tem mais de dois divisores. O 10 é par, vai dar para dividir por 2, por 5, né? O número 11, aí o número 11 é possível dividir apenas com o número 1 e por ele mesmo. Eu não consigo dividir o 11 por outro número mais, só tem dois divisores. Então o próximo número primo vai ser o 11. Depois nós temos o 13, depois nós temos o 17, depois nós temos o 19 e depois nós vamos ter o 23. E vai ao infinito e além, tá? Então os números primos são os números que possuem, vou escrever aqui para vocês, ó, possuem apenas dois divisores, ok? Vai ser o número 1 e ele mesmo, beleza? Qualquer outro número que tenha mais de dois divisores é um número composto, tá? Então, vamos ver aqui quais seriam, por exemplo, os números compostos. De todos aqueles números naturais que nós conhecemos. Então, nós temos, por exemplo, o número 4, porque eu consigo dividir ele por 1, por 2 e por 4, como nós vimos. Temos o número 6, temos o número 8, temos o 9, temos o 10, temos o 12, temos o 14, temos o 15, porque eu consigo dividir o 15 por 1, por 3, por 5, por 15. Então, todos esses números têm mais de dois divisores, certo? O número 16, e assim vai indo, o número 18, o número 20. Então, esses são os números compostos. Guardou, meu amiguinho? Certinho? Deu para entender a diferença de números primos para números compostos? Então, guarde essa. Números primos são todos os números que possuem apenas dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Show? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, deixa aí no comentário aí que eu ajudo. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.